Oi pessoal, bem-vindos ao Em Alta, ao podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br. Bom, eu vou adiantar logo aqui o assunto. Estou no consultório do psicólogo e professor Vinícius Zoccatelli. Está bem aqui na minha frente, daqui a pouco vocês vão ver ele. Mas eu vou dizer qual é o tema da semana, acho que muita gente acompanhou. Até quem não quis saber, chegou no feed, que é sobre o STF está debatendo sobre a descriminalização do consumo de drogas. Mas com ressalvas, né? Eu acompanhei parte da sessão e vi que eles estão debatendo sobre o consumo de maconha especificamente, não das outras drogas, né? Então já fazendo aqui essa ressalva. E a gente vai bater um papo, né? Hoje eu estou sem tripé, deu erro aqui na produção, mas a gente vai produzir assim mesmo, que a gente é comunicador raiz, né? Então, bem-vindo, Vinícius. Obrigado por ter recebido a gente aqui no seu consultório. Bom, vou começar já perguntando, né? Você como professor e psicólogo, você me disse que você trata o tema, a disciplina do psicologia jurídica, né? E você como professor dessa disciplina, como você trata esse tema do consumo de drogas, e mais especificamente, né, da maconha? Eu acho que essa primeira pergunta, ela vai bem no cerne da questão do que está sendo discutido no STF, porque essa é uma discussão já antiga, se a questão das drogas ela deve ser uma questão jurídica, penal, ou se ela é uma questão de saúde, né? E já há um bom tempo se defende que o tema das drogas precisa estar atrelado às discussões de saúde. E ainda mais a maconha, que nos dias atuais, no mundo todo, numa onda de descriminalização e até de liberação para uso recreativo em vários espaços, em vários países e locais, nos Estados Unidos, por exemplo, ela se mostra em várias frentes como medicamento, né, como a possibilidade de ser utilizada com viés terapêutico. Então esse assunto ele vai até o STF com uma provocação justamente porque nossos legisladores se negam a legislar um tema que, infelizmente, ainda é muito polêmico. Então, o ideal é discutir drogas dentro do campo da saúde. Como eu disse aqui no início, eu acompanhei parte da sessão, e o ministro Alexandre de Moraes, ele foi bem enfático quando ele disse que há um tratamento diferente quando o assunto é consumo de drogas, quando o assunto é uma abordagem policial e da justiça em relação às classes sociais. Há uma diferenciação, segundo ali as pesquisas, né, da apuração do ministro. No caso, o que você concorda? O que você vê? Você me disse aqui antes da gente começar que você tem aí uma trajetória, desde o seu estágio, né, quando você estava se formando, até o ingresso na sua carreira mesmo, né, como psicólogo, tratando com esse tema, trabalhando com pessoas que são usuárias, né, tratando desse tema. Então, você vê que há diferenciação nas abordagens e na tratativa do judiciário quando a classe social é diferente? Sim, eu concordo plenamente, até porque o início da criminalização da maconha, ela tem uma origem já racista, excludente, né? Haja vista a maconha, ela na sua utilização ao longo do tempo, ela teve uma origem de pessoas. Os usuários eram pessoas escravizadas, então você vai tendo todo o fim dos processos de escravidão e você vai tendo uma diferenciação do consumo do tabaco e outras drogas daqueles que utilizam a maconha. E aí você tem um processo racista, um processo elitista de criminalização da planta nos Estados Unidos e que se expande para o mundo todo, e o Brasil acaba indo na mesma onda. E sucessivamente você vai tendo experiências ao redor do mundo de tentativas de proibição de psicotrópicos, de drogas, que são muito mal sucedidas. Nos Estados Unidos, na década de 20, a proibição do álcool, né, que surge o Al Capone, você tem todo um conjunto de problemas derivados da própria proibição. E quando o Alexandre de Moraes traz essa questão para os dias atuais, é porque toda a superfície, toda a base e superfície, ou seja, aquilo que engloba a questão da maconha, ela está no entorno de uma enorme hipocrisia social, e hipocrisia que mantém a estratificação da sociedade, né? Uma elite
que consome não só maconha, mas consome as mais diversas drogas sintéticas que são caras, e a criminalização dessas drogas, mas que atinge apenas o jovem, o usuário preto, pobre, periférico, que, mesmo se estiver fazendo um consumo, ele costumeiramente, isso é mostrado na defesa do voto do ministro Alexandre, quando ele traz dados, eles são automaticamente já abordados como traficantes, e normalmente com muita violência. Se nós formos pensar a quantidade de pessoas que estão encarceradas nos presídios superlotados, nas instituições de internação de adolescente em conflito com a lei, nos programas de atuação com jovens em medidas de meio aberto, você vai ver que majoritariamente, praticamente a grande maioria, são casos de pessoas envolvidas com tráfico. E quando você analisa isso, não é uma opinião, esses são dados, quando você analisa o histórico ali, você vê que as primeiras vezes que essas pessoas foram presas foram por pequenos portes, foi para aprender uma lição. Só que aí depois o cara fica com dívida, o cara é um jovem, é muito novo, não tem emprego, perde o emprego, ou se tiver, é pobre, e automaticamente ele entra numa penitenciária para cumprir uma pena. Fica com dívida, se envolve com uma criminalidade mais pesada. E aí depois você tem o resto da vida desse rapaz numa alimentação de um ciclo. Tudo isso iniciado porque ele foi pego fumando um baseado, com uma quantidade média de maconha no bolso. Isso não é um ou dois casos, isso é a rotina. E acaba criando esse perfil do traficante, do jovem perigoso, do periférico, porque aí você vai ter o perfil, é aquele perfil que a polícia persegue, né? É o perfil a vestimenta, a cor da pele, o estilo musical, tudo isso atrelado ao crime que é utilizado em determinada droga. E você não vê isso numa elite, você não vê esse tipo de abordagem nas boates, nas festas chiques na capital ou aqui em Linhares, quando os jovens brancos de elite estão usando todos os tipos de drogas bem mais pesadas que a maconha. Então, acho que essa fala do ministro ela é certeira, até porque é muito importante escancarar isso que já é dito há muito tempo, inclusive pela classe artística. Nós temos o Rapa, o Marcelo D2, um conjunto enorme de pessoas que vieram dessa periferia, que viraram artistas, que denunciavam esse tipo de coisa que hoje está sendo dita no STF. Então, avanço, não né? só concordo, como comemoro que está chegando algo que quebra um pouco desse padrão de preconceitos na sociedade. Acha que é assertivo o tratamento específico sobre o uso da maconha, ou não, isso tem que contemplar essa folga, digamos assim, né? Esse afrouxamento sobre o usuário? Você acha que é assertivo esse tratamento específico à maconha e não a todas? Então, pensar no que eu estava no início dizendo, que essa temática, uma temática para a saúde, deveria e deve ser estendida a todas as drogas. Criminalizar o uso individual de alguém, de uma substância que a pessoa estaria usando, provocando um possível dano a ela mesma, é algo que não só de tirar uma certa liberdade do sujeito sobre si, como é algo que generaliza a ideia de que o uso de droga é sinônimo de autodestruição. E isso não é bem assim. A questão das drogas já tem sido discutida no âmbito da saúde. Hoje saiu uma notícia no G1 de uma mãe nos Estados Unidos, que estava num enorme calor, bebeu 2 litros de água, 4 garrafinhas em 20 minutos e morreu. Teve um inchaço no cérebro e veio a falecer, infelizmente, por intoxicação por água. E se a gente for, por que eu estou dando este exemplo? Quando nós pensamos na maconha e nas outras drogas, separar isso seria apenas por um viés de efeito neurológico e efeito de uso abusivo ou dependente só. Porque se você for pensar no álcool, o álcool produz danos de médio e longo prazo e danos de uma ingestão muito grande em pouco tempo, muito maior que a parte das drogas sintéticas, que todo mundo tem muito medo. Então essa discussão ela não tem que ficar no âmbito do que é crime, quanto tempo de pena, qual a quantidade que o policial pegou. Ou droga A ou droga B. Ou droga A, isso empobrece o debate, isso tira o debate do âmbito da ciência e coloca no âmbito da moral. Qual droga que eu aceito?
Porque se o policial para um jovem branco que encontra uma cartela, ele vai lá, leva o cara para uma cartela de LSD, leva para a delegacia, assina e libera ali. Mas se encontra um jovem preto, pobre, com uma quantidade de maconha e de pino de cocaína bem mais barato, custoso, aquela tabela, a gente sabe que o tratamento é totalmente diferente, porque fica no âmbito da moral. Então, sim, eu sou a favor, assim, eu e boa parte, até onde o meu alcance de leitura chega, da ciência psicológica, das pesquisas no âmbito de psicologia social, psicologia jurídica e neurociências, de que esse tema tem que ficar dentro do âmbito da saúde e não... Porque, só para fechar esse raciocínio... Até fazer partir de uma descriminalização do uso da maconha, isso já é uma estratégia, né? Uma estratégia para isso é o primeiro passo. É uma espécie de protótipo de funcionamento que me leva à minha última pergunta, que especificamente na vida do cidadão, dos cidadãos, na sociedade. Vamos supor que, ok, hoje está descriminalizado o consumo da maconha, inicialmente na sociedade, na população brasileira, no Brasil. Amanhã, como vai ser o dia a dia da sociedade? Vamos do seu ponto de vista aí profissional, e também pessoal, como psicólogo de carreira, e como você vislumbra esse mundo no dia após a descriminalização do uso? Você acha que as pessoas vão entrar aqui no seu consultório fumando um baseadão, a conversa do almoço dos domingos vai virar o povo... Todo mundo fumando, vai ser obrigatório fumar, você é obrigado a receber no seu estabelecimento a pessoa fumando, como é que você acha que vai ser isso? As lojas vão vender, você acha que vai ter esse momento com essa parte comercial? Não, já é um outro âmbito, né? Já é uma coisa bem distante. A legalização e regulamentação da produção e venda é outra discussão bem distante, que eu acho que já passou da hora de termos também. Mas a sua pergunta me conecta com a anterior. Primeiro ponto que eu acho que vai mudar é as pessoas, e aí eu falo no meu trabalho, as pessoas não têm vergonha por conta do preconceito social e do medo de ser crime de assumirem que fazem uso de drogas. Então, assim, isso é uma perda enorme para o processo de tratamento em saúde. Eu acompanho jovens, não só no consultório a subnotificação reduz, né? Sim, e é mais do que isso. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, vai ser com o tempo, uma mudança de mentalidade, uma mudança de ideologia na questão da cultura. Então, por exemplo, o jovem, ele está passando por um monte de coisa e tal, e ele tem vergonha, ele tem medo de dizer, não só para o psicólogo, mas para o médico. Muitas vezes o médico também tem uma postura mais moralista. Você faz uso de drogas? A pessoa fala, tá maluco, eu não posso falar. E fala, não faço. E aí você tem um dado importantíssimo nas análises dos processos de adoecimento e de saúde dessa pessoa, que é o consumo de drogas, que ela não fala porque é crime. Qual a lógica disso? Então eu espero que a primeira mudança seja que as pessoas possam falar abertamente sobre o consumo delas. E por quê? Porque o problema da droga, de todas as drogas, não está no uso em si. Não está no acesso à droga pela substância, pelos neurônios e pelos neuroreceptores. Não é isso. É o porquê se usa, como se usa. Porque a interação entre os neurônios e os neuroreceptores do cérebro com as substâncias químicas, ela se dá não de forma neutra, mas no sentido e no contexto do uso. Então, uma pessoa usar uma maconha porque ela está comemorando um aniversário, porque está confraternizando com um amigo, compondo uma música, ela vai ter um efeito, um modo de operar no cérebro dessa pessoa. Se ela usa maconha porque ela está com um ódio enorme de alguém, porque ela sofreu uma violência moral de alguém, uma violência física, porque ela está em enorme sofrimento, e ela usa, vai acontecer um outro processo no cérebro. E é esse segundo momento aqui, não só da maconha, mas todo, que gera a possibilidade da droga fazer um efeito de alívio, mas é um alívio químico. E aí sim, aquele cérebro pode aprender e desenvolver a ideia de que somente aquela substância, seja ela qual for, que vai me fazer bem, e não resolver o problema. Então o cerne da dependência química está nisso. Só que como é que eu vou trabalhar isso se eu não tenho acesso a essas pessoas porque é crime? E como é que eu vou permitir que as pessoas possam fazer um bom uso? Essa frase é estranha, mas é da redução de danos. Um bom uso quer dizer assim, um uso com menos danos de substâncias químicas, seja da maconha ou de outras substâncias, com consciência,
sabendo o porquê, o como e o onde está usando. Porque achar que nós vamos banir as drogas é um erro secular. É nada mais nada menos que hipocrisia, porque aqueles que querem banir as drogas, normalmente, e sabem que não vai banir, ou eles são muito moralistas e desinformados, aí são manipulados, ou eles são aqueles que vendem e usam e se beneficiam com o tráfico, que normalmente são as pessoas brancas e muito ricas, e não o pobre traficante da favela, ou aquele com a mansãozinha na favela com carrão que... Não, não são esses. Eles não têm submarinos, eles não têm avião, eles não têm empresa de granito, eles não têm nada disso para fazer o tráfico. Então a hipocrisia, ela só nos atrapalha, a hipocrisia se tornou lei, né? Ela se materializa na lei, excluindo essas pessoas de ter acesso à saúde e de compreender o que é cada droga, que tipo de efeito ela faz e os perigos do uso, tal qual a gente faz com o álcool e com o tabaco. O Brasil hoje, em relação ao tabaco, ele é referência no mundo de redução de uso, nós estamos lá em cima, nós somos exemplo, porque nós fizemos uma política de proibição de lugar de usar, de propaganda massiva, proibição de propaganda, políticas públicas de acolha a quem quer parar, e você tem aí um uso, uma questão do tabagismo no Brasil fantástica. Porque, e ao mesmo tempo, a gente tem a Cracolândia, a gente tem as cadeias lotadas de jovens que foram pegos com pouca quantidade de droga, lotadas. Nós temos jovens passando por sucessivas situações com a polícia, que reverbera nele um ódio pela polícia, que convida eles a entrar para o mundo do crime. Tudo isso derivado de uma política contrária do tabaco. A do tabaco é legalizado, mas vamos usar a ciência para ajudar, para trabalhar aqui. As drogas é criminalizado, tiro, porrada e bomba, em todo mundo. Quem usa e quem vende. E o que a gente tem são décadas e décadas e décadas no mundo todo de uma guerra perdida. A guerra às drogas, nós já perdemos há muito tempo, porque, como diz eu esqueci o nome do médico que fez o filme junto com o Fernando Henrique, Drauzio Varela, né? Nós não temos que fazer guerra às drogas, nós temos que fazer as pazes com as drogas para entender o que elas são, porque desde que a humanidade existe, nos seus primeiros escritos, há 6.000 anos atrás, as drogas, seja do álcool, há várias substâncias que surgem, que já foram, sempre estiveram presentes, inclusive no reino animal. Então, compreender isso é fazer o uso da ciência e da inteligência para lidar com um problema, e não usar a moral e a força como solução, porque essa já perdeu. Destacando que o assunto é descriminalização, olha essa palavra, né? Descriminalização do uso de drogas, e principalmente, neste caso, está sendo tratado do uso da maconha no Brasil. Não estamos tratando sobre legalização de comercialização, que isso é um outro assunto para um outro podcast, e a gente conversou muito aqui antes, e a gravação também está sendo um baita aprendizado, mas eu tenho que finalizar, né, e continue acompanhando este e outros conteúdos no endiaes.com.br. Muito obrigado, Vinícius, por ter topado, ter aceito, tá? Vou mandar um tchauzinho para alguém. Não, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema, naturalmente, no nosso estado, que tem um perfil mais conservador nos costumes, é um tema muito delicado de abordar, e por mais que a gente está no podcast, eu queria dizer que esses dados, esses pontos de vista que eu coloco aqui, eles não são baseados em apenas opinião, né? Numa pesquisa em indexadores de artigos científicos, no próprio Google Acadêmico, no Cielo, vocês vão encontrar muitos dados que ratificam os pontos que foram aqui abordados. Então, é muito importante trabalhar questões de políticas públicas com conhecimento e não só no âmbito da opinião, porque a opinião ela fica muito rasa. A opinião ela não se sustenta tanto se ela não tiver embasamento. Então, convido vocês a pesquisar esse tema em artigos científicos, não em blogs, em qualquer coisa assim, porque o podcast ele pode servir como divulgador de ciência, né? Mas a ciência mesmo a gente busca nos indexadores, nos espaços onde elas são publicadas, e vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre o assunto de drogas, porque é muita má informação que nós temos circulando, e eu acho que hoje aqui foi um início de um pouquinho de informação mais qualificada, e aí o resto vai com vocês para pesquisar. Isso aí. Eu agradeço. Até a próxima, pessoal.